Olá, gente. Sou eu, Juliana, aqui dos Segredos que ninguém vai ouvir, ou não. Continuando ainda sobre aquele assunto do último vídeo. Por quê? Porque ele estava muito longo e leitura é uma coisa que é bem extensa. Então, a primeira vez eu falei sobre os meus autores, falei sobre como a leitura entrou na minha vida. E agora eu queria falar um pouquinho mais sobre o significado de leitura em si. Porque leitura, ela é uma coisa muito abrangente. Uma das principais coisas, por exemplo, é que a leitura ela facilita a fala e a escrita. A gente não percebe, mas quanto mais a gente lê, melhor a gente fala e melhor a gente escreve. Sim, por exemplo, os novos livros, quanto mais novos, claro que nada impede que a gente pegue um volume antigo da casa dos nossos pais, da casa dos nossos avós, principalmente se você for ler um clássico. Mas os novos livros, mesmo dos clássicos, eles já vêm com a nova ortografia, né, que a gente tem aí, se eu não me engano foi em 2011, a gente teve uma alteração grande na ortografia brasileira. E até mesmo em caráter de comparação. Se você quiser comparar como era, se você pegar um livro, por exemplo, de 1920, 1940, o mesmo livro, tá? E você comparar de 1940 e uma edição atual, você vê uma discrepância muito grande na grafia, na pontuação, na ortografia. Então, e no nosso próprio falar, porque a gente, no nosso dia a dia, no que a gente chama de fala, de linguagem coloquial, a gente usa muita gíria e é muito normal. Hoje em dia, então, com o internetês, é muito comum e não tem nada de errado. Tá? Não tem nada de errado em a gente, eu mesma, imagina, a professora trabalhando com criança, se eu não tiver atualizada com a linguagem deles, eu tô perdida. Mas você saber a linguagem formal faz falta. Faz falta se você for escrever um e-mail de trabalho, faz falta se você ainda estiver estudando e você tiver que fazer uma redação, faz falta se você estiver ali numa reta final, seja de Enem, de concurso. Você precisa saber a linguagem coloquial. E às vezes o português na escola, ela te dá a regra, mas você colocar a regra em prática não é tão simples quanto parece. Mas quando você está lendo, você não percebe, mas você está assimilando aquela regra, porque ela está sendo posta em prática, sem você perceber. Porque o autor, ele escreve, e esse livro, antes de ir para a prateleira, ele é revisto. Revisto e revisto e revisto. Claro que o autor, ele tem que ter todo um cuidado, e a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Eu vou tentar ser um pouco mais sintética do que eu fui ontem. E ainda assim ele passa pela revisão da editora. Pode ser uma grande editora, ou pode ser uma editora bem pequenininha. Pelo menos um revisor ele tem. Então, você pratica a linguagem formal. Que não parece, mas a gente precisa. Como eu falei, a gente precisa no trabalho. Ah, mas no trabalho, pra que eu preciso? Eu preciso no e-mail, eu preciso para me dirigir ao meu chefe, eu preciso, até mesmo eu como professora, por mais que eu precise entender o que o meu aluno está me falando, eu preciso ter uma postura para mostrar para ele que eu sei a linguagem coloquial, mas eu sei a linguagem formal. E a minha função ali é ensinar para ele a linguagem formal. E não adianta nada eu chegar ali e dar uma lista de regra para ele se eu não souber aplicar. Não.
Se você não souber na prática, não vai adiantar de nada. Outra coisa que a leitura pode te estimular e muito, e deve, é a escrever. Ah, mas imagina eu escrever, não escrevo nem bilhete. Todo mundo escreve, gente. A gente pode hoje já não escrever mais com a canetinha, né? Porque hoje em dia tá todo mundo ali digitando. Aliás, é muito bom se a gente puder pegar um caderno, uma coisa e começar a praticar a escrita, porque eu posso falar como profissional da área de educação. É muito comum a gente pegar textos de crianças, de adolescentes e começar a pegar VC, que. E veja bem, o nosso você, por exemplo, é uma alteração da linguagem coloquial do português de Portugal, lá, literalmente de 1500, de vossa mercê, que veio passando e que se atualizou de certa forma, que virou o nosso você. Pode ser que daqui a um tempo o VC seja aceito, mas hoje, se você fizer uma redação para concurso, para Enem, para qualquer coisa, e você tacar lá um VC, ponto perdido. Então, é nesse sentido que eu falo que ler faz muita diferença. Então, eu tô com uma colinha dele, justamente para tentar ser mais concisa. É muito importante que a gente leia. E, como eu falei no outro vídeo, a gente não precisa começar lendo O Senhor dos Anéis. A gente não precisa começar lendo O Mundo de Sofia, que são livros de quase 1000 páginas. Começa lendo gibi. Começa lendo gibi. Começa, sei lá, procura uma coisa que você goste. Vale muito a pena. E para quem já gosta, para quem já tem o hábito de ler, hoje em dia tem um aplicativo que já te permite publicar o que você escreve. Ele chama Wattpad. WATTAP, se eu não me engano. Você pode lançar capítulo a capítulo o que você escreve, e ali você vai lançando as suas ideias. Aí é uma opinião pessoal minha, eu acho um pouquinho preocupante, porque eu aqui agora tô sem nenhum livro ao meu alcance, por incrível. Não, tem aqui. Só um minuto. Todos os livros, todos os que vocês forem numa livraria, vocês vão encontrar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um foco. Dá pra ler aqui as letrinhas. Vem o código de barra, é óbvio. Mas tem aqui o ISBN. O ISBN é o registro na Biblioteca Nacional. Todo livro publicado no Brasil tem uma cópia, que na verdade seria o original, que está na Biblioteca Nacional. Essa é a prova de que o livro foi escrito por você. O que acontece com esses livros que são publicados aos poucos nesses aplicativos? Eu não sei se tem outro, eu conheço o Wattpad. Ele ainda não tem o registro da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional só registra, você paga uma taxa única, mas você paga. Mas se alguém copiar aquilo ali de você
você, sem o registro da Biblioteca Nacional, você não consegue provar que você foi o primeiro a escrever. Então, mas hoje em dia, como de duas uma, ou você paga uma gráfica que cobre os olhos da cara para emitir pelo menos 100 cópias, ou essa é a solução. Então você realmente tem que acreditar que todo mundo que está ali está querendo colocar a sua obra em prática e ter fé no bom caráter das pessoas que estão ali e nas que estão lendo também. Mas assim que a obra estiver pronta, registre na Biblioteca Nacional. Isso é muito, muito importante. Isso é como se fosse a patente. Sabe quando um inventor inventa alguma coisa, por mais absurda que seja, que ele vai lá e patentia? Sabe quando um autor escreve uma música e vai no ECAD e registra? Um livro você tem que registrar na Biblioteca Nacional. Isso é a sua prova de que a obra é sua e de que ela é original. Porque quando você apresenta uma obra na Biblioteca Nacional, antes deles te darem esse número, eles vão verificar todo um catálogo. Você imagina o tamanho do catálogo da Biblioteca Nacional, para ter certeza que não é uma cópia, que não é um plágio. Antes de te dar, e aí eles te dão, e aí você pode mandar para as editoras. E um livro, uma obra com o cadastro da Biblioteca Nacional tem muito mais credibilidade se você for tentar uma editora, tá? Outra coisa que pra mim faz muita diferença, mas que tá muito em voga, aproveitando assim a questão do aplicativo, são os aparelhos, porque hoje em dia, infelizmente, lembra que eu falei aqui no outro vídeo que o brasileiro lê muito pouco? A culpa não é só do brasileiro. Sim, o brasileiro tem um pouco hábito de ler, mas livro no Brasil é muito caro. E hoje em dia a gente tem os e-books. Se você entrar em qualquer livraria virtual e procurar qualquer título, joga lá qualquer título, de preferência os mais novos, os mais antigos talvez seja um pouquinho mais difícil, mas você vai ver assim, tipo, livro físico R$40, e-book R$20. É bem verdade que os aparelhos que leem o e-book, seja o Kindle, seja o Leve, seja... Apesar de que, eu vou confessar, existe uma versão gratuita, eu tenho no telefone, do Kindle, que você pode pegar o e-book, jogar no Kindle e ler. É a mesma coisa? Óbvio que não. Ele não tem aquela coisa de baixar claridade, não tem nada daquilo que o próprio Kindle tem. Mas ele é gratuito. Ele é um aplicativo como outro qualquer que você baixa e coloca no seu celular e você consegue ler um e-book. Mas eu confesso que eu sou como eu falei, eu sou a chata, né? Eu ainda gosto disso aqui, ó. Sabe? Você pegar, você abrir, você folhear. Isso pra mim faz toda a diferença. Eu gosto de colocar, por mais que eu tenha livros no celular, por exemplo, você tá na praia. Se você levar um livro físico pra praia, vai, sei lá, espirrar água, seja do chuveirão, seja do próprio mar, vai estragar. Então eu tenho alguns no celular. E aí, até porque eu leio 2, 3 livros ao mesmo tempo. Então eu tenho alguns títulos que, como eu falei, eu baixei. Eu não sei se a Apple Store tem, porque meu aparelho é Android, mas tem a versão gratuita do Kindle. Mas são exatamente a mesma obra e o preço é geralmente da metade para baixo.
Então, às vezes, compensa você comprar. É claro que foi o que eu falei, depois que eu casei, eu realizei meu sonho, que era ter a minha mini biblioteca. Mas, infelizmente, financeiramente, não dá. Né? Por exemplo, a minha mini biblioteca, basicamente ela foi construída quando eu era solteira, quando eu não tinha conta pra pagar, né? Morava com o papai. Depois as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas. E uma outra coisa sobre quem gosta de escrever, aí é uma dica pessoal, que é de um autor que eu gosto muito, que eu confio muito. Eu falei dele também no outro vídeo, que é o André Bianco. Ele tem um projeto que chama Vivendo de Inventar. Vivendo de Inventar. Você entra, pode ser via Facebook, pode ser via o site Vivendo de Inventar. E você se cadastra e ele vai enviando os e-mails. Você vê os vídeos no YouTube e ele vai dando altas dicas. É claro que o pulo do gato para você ser um André Bianco da vida não deve estar ali, né? Até porque o pulo do gato para ser um André Bianco tá aqui, quer dizer, tá lá. Então, vai depender de você, de mim, de quem quiser escrever. Mas Vivendo de Inventar é muito bom porque ele dá várias dicas, desde dicas de redação até de como escrever, de como montar uma história. Ele já lançou uma antologia sombria, onde os alunos do Vivendo de Inventar, ele seleciona alguns e publica. E agora vai sair a antologia romântica. Então, quer dizer, ele é realmente um cara que aposta. Então, se eu puder deixar uma dica, fica a dica do Vivendo de Inventar do André Bianco. E tem duas coisas que me incomodam hoje em dia. Gente, só pra deixar claro, eu ainda vou falar muito de livro, porque isso é uma coisa que eu sou apaixonada por ler. Tá, então eu tô fazendo esses 2 vídeos seguidos porque são duas coisas assim que estão meio associadas, são vários assuntos que estão associados. Mas como eu falei, eu ainda vou falar de algumas obras que são, pra mim, são primordiais, ou são que mais se destacam, digamos assim. Mas a gente ainda vai falar bastante de leitura infantil, leitura juvenil, enfim, livros mesmo que eu quero falar, citar, falar melhor, sem spoiler, sem nada, podem ficar tranquilos. Mas nesse momento eu quero falar sobre leitura em si. E tem duas coisas que me incomodam muito atualmente em lançamentos de livro. Livros que viram filme, e aí assim, você tem lá o livro, ele tem uma capa super bonita, aí vai virar filme. Aí eles trocam a capa do filme, do livro, pela capa do filme, pelo pôster do filme. Isso é uma coisa, eu falei que eu era chata do, como diz o povo por aí, a chata do rolê. Pra que trocar? Eu sei que é pra fazer referência, eu sei que é pra dizer que virou filme, mas que necessidade tem? Cara, deixa a capa. Tem capas lindas que foram substituídas, sei lá, porque o ator é famoso. Por favor, não façam isso. Editoras, não façam isso. Deixa a capa quietinha. É um pedido que eu faço encarecidamente. É um pedido da Tia Ju. Eu tenho muito orgulho, eu sempre falo, por exemplo, André Bianco, que é minha paixão. Os livros dele nunca viraram... quer dizer, até tem uma websérie, mas... abafa. Mas cada vez que ele troca de editora,
trocam todas as capas de livros do André Bianco. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho as capas originais, porque pra mim são as mais bonitas. Ele passou por uma editora agora, que eu não vou citar o nome. Jesus, José e Maria, gente. Que capas eram aquelas? Pra quem é fã do cara, pra quem é fã do trabalho, pra quem já leu. Falei, ainda bem que eu não sou daquelas loucas que coleciona. Se o cara sair, lançar 300 vezes o mesmo livro, a pessoa vai lá e compra, porque ia me dar um desgosto danado ter que comprar aquela capa. Mas principalmente quando vira livro. Que aflição. Pra quê? Faz o seguinte, faz aquela, sabe aquelas capas que soltam? Tem um nome, mas eu esqueci. Faz aquela, mas mantenha a original. Porque é bacana você ter a capa original. Mas não, eles trocam a capa. E aí aquela capa original, você que gosta, eu, tipo, que gosto de ter a capa original. Às vezes quando chega no Brasil o livro, como chega junto com o livro, com o filme, você já não consegue comprar a capa original. É um porre. E uma outra coisa que, minha Virgem Maria, qual é o problema dos autores nos últimos anos em escrever um livro com começo, meio e fim? Tudo agora é saga. E não é mais saga de 1, 2, 3 livros. É 15. Teve a série Marcada, que na verdade foi a House of Night, que foi marcada, tentada lá, que levou quase 10 anos para se completar. O livro era para ter sido uma trilogia, virou uma quadrilogia e acabou sendo 12 livros. E aí esse ano, um amigo meu me falou, Juliana, saiu mais um. E não é mais um só, vão ser 4. Qual é a dificuldade? Uma das minhas divas internacionais, que uma das coisas que eu mais admirava nela, Lucinda Riley, que era uma das poucas que ainda escrevia o que? Um livro com começo, meio e fim. Que aliás entra naquele tópico que eu falei do Dan Brown e do Steve Berry, que mistura ficção com história. Me lança uma saga de 7 livros, que é os 7 Irmãs. Cara, chega da preguiça esperar. Por favor, parem com isso. Porque assim, se você pegar lá em 1900 Guaraná de Rolha, uma Agatha Christie, ou o próprio Dan Brown, se você pegar o Código da Vinci ou Origem e você ler separado, você entende muito bem. São histórias completamente... O próprio Steve Berry, você não precisa ler o Enigma Jefferson ou Vingança em Paris para entender a história do Maloney. Simplesmente são histórias do mesmo personagem. Agatha Christie, você vai ler, é sempre o Poirot. Ele é um investigador. Mas são histórias díspares, né? Que se fala. Mas, gente, aí o livro vai virar filme. Aí eles descobrem que aquilo é uma máquina de fazer dinheiro. Aí, por exemplo, Harry Potter, que já era 7 livros, vira 8 filmes. Porque o último livro é partido em 2. Meu amor, se o negócio dá pano pra manga,
Já não faz livro, faz uma série. Não é uma série de livros. Não foi isso que fizeram com o Desventuras em Série, que a Netflix pegou e tacou lá. Voltem a escrever. Saiu agora, eu ainda não comecei a ler, mas só de ler ali a orelha do livro eu já me acabei de chorar, que é O Ódio que Você Semeia, que eu nem li, mas já tô recomendando. É bem punk. Eu acho que é ficção. Vai falar sobre racismo, vai falar sobre uma série de coisas, violência policial e tal. Mas, gente, sabe, é um negócio que irrita muito. E é isso, gente. A importância da leitura na vida da gente. Foi o que eu falei no outro vídeo. Ninguém precisa de hoje, de amanhã, virar uma chavinha aqui. Não vou mais ver televisão, não vou mais olhar a internet, não vou mais usar rede social. Não é isso, mas tira uma horinha do seu dia dentro do ônibus, do transporte. Carrega um livro na bolsa. Foi o que eu falei, acabei de dar a dica aí do Kindle gratuito. Compra um e-bookzinho, bota no celular, dá aquela lidinha. Você não precisa sair lendo um super mega blaster livro. Lê uma coisa mais que te agrade. Descobre o seu estilo, gente. Foi o que eu falei, todo mundo não é obrigado a gostar da mesma coisa. Não é porque eu ontem, porque eu gravei ontem, né? Mas no outro vídeo eu dei dicas de livros que eu gosto, mas não quer dizer que vocês têm que sair correndo comprar aqueles livros. Dá uma olhada na livraria. Você gosta do que? Do tal do Minecraft? Compra o Minecraft de e-book, é muito mais barato. Ou então compra mesmo o livro em papel, bota na mochila, bota na bolsa, puxa ali, vai passando o tempo. É bacana. Foi o que eu falei, gente. Ler é muito legal. Ler te leva para outros mundos. Ler te faz emergir em outros mundos. E tem uma importância na vida da gente que vocês não imaginam. Interpretar texto. Sabe aquela coisa que a gente vê muito hoje, de mandar uma mensagem e eu escrever uma coisa e quem recebe entender de outro jeito? Falta de interpretação de texto, falta de leitura. Por quê? Porque você não está ouvindo a minha voz, então eu não sou responsável por aquilo que você entende. Então, começa a mudar de hábito, começa a ler uma revista. O que você gosta? Esporte? Sei lá, carro. Começa a comprar uma revista mensal. É bem mais barato que um livro, mas é uma leitura. Você pode levar um mês lendo uma revista feminina. Você é mulher, compra uma revista feminina. Você gosta, gente, não sei nem que revista mais que vende hoje em dia, porque eu não leio revista. Mas tem banca de jornal, então tem revista. Lê jornal diário, mas leia. Ou então jornal online. Você não vai comprar, tem jornal na internet. Leiam, gente, leiam muito. Vai ajudar você a aprender a ler, aprender a escrever, aprender a interpretar. Faz falta. Façam isso por vocês. Não é por mim, é por vocês. Tá bom? Beijo e fui.